Pablo Verrete vai permanecer no Vasco. Ele se posicionou após o depoimento do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e você vai conferir tudo nesse vídeo aqui. Renato Gaúcho vai se reunir novamente com a diretoria do Vasco nesta terça-feira para definir apenas as questões salariais. É um brasileiro, ex-Bragantino, o representante do bilionário russo interessado na SAF do Vasco. Não é verdade que o Marinakis tenha desistido de comprar o Vasco da Gama, dando prioridade ao São Paulo. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou falar sobre o Renato Gaúcho. Vou falar sobre o bilionário russo interessado no Vasco, é um brasileiro que está fazendo a ponte. Vou falar também sobre o Marinakis, também é um brasileiro que está fazendo a ponte. Mas antes, o assunto Pablo Verrete. O jogador se manifestou após as declarações do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. No meio do ano houve uma procura ao nosso chefe scout, essa procura não foi direta a mim, no sentido de que o jogador teria interesse em, enfim, de repente buscar novos horizontes, etc. A gente, naquele momento, não fez nenhum movimento. Agora, após o término da temporada, né, o nosso chefe scout buscou informações se ainda havia o interesse do jogador de buscar novos horizontes. Disse que o jogador tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação, mas que o jogador, como todo jogador, está no mercado, né? E, obviamente, por questões éticas, eu peguei o telefone e liguei para o Vasco, para pessoas do Vasco, para saber se o Vasco havia interesse em negociar o atleta. Você perguntou se ele interessa. Ele é um grande jogador, um grande centroavante. Todo grande jogador interessa sempre, desde que estejam dentro das nossas condições. A gente fez uma consulta ao Vasco. O Vasco disse que não tinha nenhum interesse em negociar o atleta, que está buscando a renovação do contrato com o atleta. E aqui também eu falo muito tranquilo com relação a... Tenho certeza que o atleta não sabe dos movimentos. É o trabalho do empresário do atleta buscar propostas e ofertas para melhorar. Como o Diogo Barbosa, o empresário dele, tinha uma conversa conosco, estava buscando um outro lugar que pudesse dar condições melhores. É a profissão, as pessoas precisam entender que é a profissão do atleta. Então, existe uma coisa de que, como se houvesse algum tipo de falta de ética ou de traição. O atleta é profissional, é atleta profissional de futebol, né? O Vasco disse que tem interesse em mantê-lo lá e negociar a permanência dele, porque ele é um ídolo do clube, etc. Eu agradeci, mas acho que era ético de minha parte, até porque o estatuto da FIFA diz isso, né? O regulamento da FIFA diz que eu tenho que procurar o clube e não o atleta primeiro. Então a gente sempre procura o clube, né? E esse processo acontece com todos, assim. Normalmente os agentes às vezes oferecem os atletas dizendo, olha, ele tem interesse em sair, às vezes o clube tem interesse em negociar. Qual é o nosso papel? A gente vai lá e liga para o clube para saber se realmente há esse interesse. Foi isso que aconteceu. Sou amigo do Pedrinho realmente, mas não foi sou amigo do Pedrinho e de outras pessoas da gestão do Vasco, mas não foi porque sou amigo dele. Faria o mesmo ligando para o Cuiabá, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Botafogo, né? Então é isso, assim. A história real é essa e a gente fica, enfim, feliz que os representantes do atleta achem o Fluminense uma boa opção para o atleta, mas pelo que eu sei ele vai seguir no Vasco. Foi muito claro o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. É verdade, mas ao que parece, ele foi enganado por alguém se apresentando como procurador empresário do Pablo Verrete. O atacante vascaíno disse isso aí nas redes sociais. Como o meu empresário acabou de fazer com muito respeito por todas as partes, também quero deixar claro que nem eu nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente do Fluminense, nem no meio do ano e nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento ou aprovação.
Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube como está sendo falado. E repito, se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento ou aprovação. Muito obrigado. Alguém, portanto, se passou por procurador do Verratti, oferecendo ao Fluminense. O Verratti vai permanecer no Vasco. Sobre Renato Gaúcho, reunião aconteceu ontem e vai rolar uma outra nesta terça-feira. O que foi discutido ontem? O elenco do Vasco, perspectiva do futuro. E se o Vasco for vendido durante a vigência do contrato do Renato Gaúcho, planejamento para o próximo ano, prioridade, tudo isso foi discutido. O Renato tem interesse em trabalhar no Vasco, ok. O Vasco tem interesse em ter o Renato. As questões financeiras serão colocadas nesta terça-feira. Então, por esse caminho, teremos provavelmente um acordo ainda nessa terça-feira. O Renato não vai ganhar o salário que ele ganhava no Grêmio, porém, vai ganhar um bom bônus caso cumpra os objetivos, que é ser campeão carioca, conquistar a Copa Sul-Americana, colocar o Vasco na Libertadores do próximo ano, ou conquistando a Sul-Americana, ou com a classificação no Campeonato Brasileiro, bônus em caso de conquista do Brasileirão. Tudo isso será posto na conversa e no contrato que será entregue hoje ao Renato Gaúcho para ele analisar e assinar, hoje ou amanhã. Ontem eu falei, não teríamos acerto nesta segunda-feira. Sobre o bilionário grego Marinakis. Não é verdade que ele tenha desistido do Vasco da Gama, torcedor. Ele não desistiu do Vasco. Deixa eu colocar aqui. As conversas dele com o São Paulo já são, bem antes do movimento da torcida do Vasco para que ele compre a SAF do Vasco. Já existia a conversa com o São Paulo antes de aparecer a possibilidade dele comprar o Vasco da Gama. Ele não desistiu do Vasco. São duas coisas distintas que não podem caminhar juntas. Ele sabe, ele reconhece, ou ele compra a SAF do Vasco, ou ele faz uma sociedade com a base do São Paulo. Uma coisa é enorme, é grande, é gigantesca, é por muitos anos, que é a SAF do Vasco. A outra é algo bem menor em relação ao Vasco, que é a base do São Paulo. Mas ele não desistiu do Vasco em detrimento ao São Paulo. Sobre o bilionário russo interessado em comprar a SAF do Vasco. Quem está intermediando é o Thiago Escuro, ex-CEO do Bragantino e que hoje trabalha com o bilionário russo no Mônaco. Ele, o russo, também tem muito café no bule. Ele comprou já uma mansão do Donald Trump e ele é dono de uma ilha na Grécia. Ele detém 2 clubes, um na Bélgica, na cidade de Bruges, e outro na França, que é o Mônaco, da cidade de Mônaco. Há, portanto, 3 interessados na SAF do Vasco, além de 2 que ainda não assinaram lá os documentos para pegar lá os detalhes do Vasco. Isso é muito bom para o Vasco. Quanto mais interessados em comprar a SAF do Vasco, melhor. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.